Fala, gente boa! E aí, tudo beleza? Alisson Coelho aqui e hoje eu vou falar com vocês a respeito da importância do design e da cor nas sobrancelhas em um procedimento de micropigmentação. É incontável a quantidade de pessoas que têm entrado nos últimos tempos no mundo da micropigmentação de forma desordenada, né? Isso está gerando assim muito preconceito, tanto com a profissão, quanto com o profissional, quanto com o procedimento. Pessoas mal intencionadas estão se aproveitando da sede de outras pessoas de se renovar, de tentar investir, de tentar ser um empreendedor para usar de má fé e tentar entregar para esse pessoal um conteúdo que não faz bem nem para quem recebe como profissional e nem para quem recebe como consumidor final. Então vamos ter atenção, gente, no que a gente está entregando, no que a gente está recebendo, porque imagina só, uma pessoa que se acorda todos os dias insatisfeita com a imagem que se reflete no espelho, seja por causa da sobrancelha, seja pelo que for. No caso das sobrancelhas, especificamente, que é o que nós estamos falando agora, que é um item de extrema importância em nosso rosto, você veja bem, o rosto é uma estrutura muito limpa, né? O rosto quase não tem nada que sinaliza. E as sobrancelhas é o que sinaliza quase tudo. As sobrancelhas, a princípio, elas foram criadas, elas foram desenvolvidas pelo nosso corpo para serem proteção. Cabelo, pelo, até os pentelhos, eles foram criados para ser proteção para o nosso corpo e a gente usa como adorno. As sobrancelhas, elas sinalizam inúmeras expressões do nosso rosto, né? E dependendo do formato, da altura, da largura, da cor, elas geralmente podem entregar uma aparência no rosto da pessoa que vai ficar dizendo uma coisa daquela pessoa que na maioria das vezes não tem nada a ver. Então eu tenho visto assim, ó, pessoas que vão na internet, vão no YouTube, buscam ali um conteúdozinho, tá certo. No YouTube, se você procurar, você vai encontrar literalmente tudo, 100% de qualquer conteúdo do planeta que você quiser aprender hoje. Mas nada tá lá sequencial, tá tudo aleatório. Por exemplo, se você for buscar um curso de micropigmentação com o melhor micropigmentador considerado no mundo hoje, você vai passar 100 anos rodando lá, pegando todos os vídeos dele para você poder entender sequencialmente como funciona a micropigmentação, se você conseguir entender, porque eu duvido, né? Então assim, essas pessoas são mal intencionadas, são pessoas que aprendem a falar, aprendem a contar história, mas na hora de botar essa história em prática, sequer tem a coragem de fazer um treino para ser o menos ruim possível na hora de entregar esse conteúdo para as pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está buscando, né? Buscar informações pertinentes a respeito do profissional, a respeito do conteúdo, porque hoje em dia, com a condição que a internet oferece, com a condição que a internet entrega, você vai encontrar muita gente por aí mal intencionada que vai acabar entregando para você um conteúdo que não tem nada a ver com o que você precisa e nem muito menos com o que você quer. Cuidado também com o que você pede, né? Porque às vezes o cliente, tanto o cliente final como o cliente aluno, ele quer chegar na área do profissional e quer dizer eu quero isso, eu preciso disso. E se você pega um profissional mal intencionado, um profissional que não tem bom senso, ele tá ali para vender. Então ele vende e acabou, ele não vai querer gastar o papo dele com você. A não ser que seja um profissional que realmente se preze, né? Então todo cuidado é pouco na hora principalmente das escolhas, tá? Você como profissional, treine. Nada vai ser mais importante no desenvolvimento da sua carreira profissional, seja lá em que profissão for, do que treinar. A prática é a única coisa que vai te colocar num degrau melhor do que o que você se encontra agora. Vai te colocar num degrau acima para você ter condição de puxar outras pessoas que estejam abaixo e você fortalecer quem está do seu lado e você se fortalecer com quem está na frente, mas você tem que se movimentar, porque sem se movimentar o universo não vai te entregar nada. Tá? Então assim, ó, o formato das sobrancelhas, ele pode deixar a expressão da pessoa sisuda com raiva, chateada.
pode deixar envelhecida, triste, pode deixar com a aparência leve, com a aparência suave, com a aparência jovial, rejuvenescida. Cada formato de sobrancelha, cada desenho de sobrancelha pode trazer a expressão de cada pessoa, um formato que, se você descuidar, na maioria das vezes não tem nada a ver com a personalidade daquela pessoa. Então você precisa ter uma técnica adequada para que você faça a aplicação de um conteúdo de modo que quando você olhe para a sua cliente, você consiga já enxergar nela uma imagem melhorada. Isso tem que ser de imediato, isso não pode ser depois. Você não pode, por exemplo, fazer uma micropigmentação e alegar para a sua cliente que depois de cicatrizar, depois de dias, depois da segunda sessão, é que ela vai ver um resultado satisfatório. Isso não existe. O que é ideal é na hora da simulação, na hora da simulação, você já entregar para ela um conteúdo que quando ela se olhe no espelho, ela se olhe e diga assim, poxa, já me amei um pouco mais. Isso vai fazer a diferença na vida das pessoas para muito melhor e pode ter certeza que vai fazer a diferença na sua vida para muito melhor também. Tá? Então assim, pratica, porque quando você treina coordenação motora, você treina a sua musculatura, você treina a sua precisão, você treina o seu cérebro para ter paciência de fazer o traçado, de fazer o conteúdo como deve ser feito. Micropigmentação, ele é um conteúdo de paciência. Se você for fazer afobado, você só vai fazer coisa que não vai dar certo, pode ter certeza. E se não der certo na vida do outro que você está entregando, você pode ter certeza que não vai dar na sua também. Então, o design é o principal item, é o item primordial do qual você tem que ter cuidado na hora da execução, porque é ele quem vai dar a expressividade. Como eu estava dizendo, um rosto limpo, com uma sobrancelha que apenas ela sinaliza, o conteúdo que essa sobrancelha vai sinalizar vai dizer muito daquela pessoa e vai determinar muito de como serão os dias dela dali para frente. Por exemplo, se você sorrir só com os dentes, não é um sorriso. Se você chorar só com os olhos derramando lágrima, não é um choro original. As sobrancelhas sinalizam quando você está triste, quando você está com raiva, quando você está sorrindo, quando você está feliz, quando você... Qualquer tipo de expressão facial, as sobrancelhas são quem sinaliza. E é o desenho quem vai dar mais ou menos intensidade a essas expressões. Sem um bom desenho, sem uma boa estrutura, um bom formato, é impossível você fazer um rosto ter uma aparência agradável. Em segundo lugar, a cor. A cor das sobrancelhas, ela também é primordial para a harmonia. Você imagina um rosto com uma sobrancelha grossa demais e ainda preta, azulada, esverdeada, acinzentada. Poxa, vai ficar dizendo assim, a guria dobrou na esquina, a sobrancelha já chegou. Vai estar sobrando sobrancelha. As sobrancelhas, elas foram criadas, principalmente o conteúdo da micropigmentação para as sobrancelhas, ele foi criado para suavizar a aparência. Foi criado para rejuvenescer a aparência. Foi criado para melhorar o que já existe e não para acabar com o que já existe, para criar na pessoa uma personalidade que não tem nada a ver. Você tem que ter muito cuidado com as propostas que o seu cliente chega pedindo a você, porque às vezes a pessoa está meio afobada, né? A pessoa está querendo vender ali, o cliente chega a todo custo, eu gosto de sobrancelha grossa, pode fazer bem grossa, eu gosto dela bem pretinha, pode fazer bem pretinha, o cara fala sobrancelha larga e ainda lasca um preto na cara da cliente. Como é que vai ser? Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco como é que a gente projeta uma estrutura de simulação nas sobrancelhas e vocês vão pegar uma dica espetacular que não tem como errar. Mas faz uma simulação, né? Esquece as medidas exatas, procura um profissional que você admira, procura aprender uma técnica que facilite a sua vida para você desenhar, para você escrever, para você estruturar a mão simples, o que já existe ali. Se você souber
onde você vai mexer. Aquele local que você vai mexer, o que vai proporcionar, vai trazer para o rosto da sua cliente em termos de aparência, você não vai ter dificuldade nenhuma em fazer, em harmonizar, em estruturar qualquer rosto com uma simulação. Eu, desde o começo, aprendi a fazer minhas simulações à mão livre, né? Aprendi que eu tenho que me colocar bem de frente à minha cliente, analisar detalhadamente o rosto dela e saber já antes de fazer como vai ficar o procedimento no rosto dela. O nome disso é visagismo. Você, como profissional artista da micropigmentação, você tem que ter um feeling, né? Um faro, uma leveza, você tem que ter um conhecimento adequado para quando você olhar para a sua cliente na chegada, quando ela entrar na porta do seu ateliê, ou da sua casa, ou da sua sala, ou seja lá onde for que você faça seus atendimentos, quando ela chegar para você, bater o olho nela e já saber, eu vou mexer ali e vai dar tal resultado. Você tem que saber quais pelos vão poder ser aproveitados ou não, se os pelos do início podem ser aproveitados ou não, se ela tem ponto alto, se a cauda é muito baixa, se você vai precisar aproximar ou afastar um pouco mais da parte central. Tudo isso você já tem que ter mentalizado para antes de você começar a desenhar, você já saber onde você vai mexer, para que você evite muitas tentativas sem um bom resultado, porque é desperdício de tempo. E tempo é a coisa mais valiosa que nós temos, então não vamos perder tempo criando técnicas mirabolantes, entendeu? Querendo pegar medidas exatas, também não funciona perfeitamente em rosto nenhum. Não vão servir como medidas finais para estruturar o seu procedimento. A medida final para estruturar o seu procedimento tem que ser o olho, né? Até porque você imagina, não há nada perfeito, né, 100% simétrico no corpo humano. O que faz a gente ser único é justamente nossas características únicas. Se você tentar fazer um carimbo no rosto da sua cliente, uma sobrancelha que vai ser 100% igual de um lado e do outro, você pode ter certeza, não vai ficar bonito. Não vai ficar bonito de jeito nenhum. A sua cliente vai ficar parecendo uma pessoa que ela não é. Então as sobrancelhas elas têm que ter diferenças, né? Talvez até de altura, de espessura, de tamanho, de distância entre uma e outra em certas regiões. Elas só não podem ter diferenças que quando você bater o olho elas sejam notórias. Você tem que bater o olho e você no rosto da sua cliente e você vê que o desenho que você criou nas sobrancelhas que ela já trouxe até você, trouxeram para ela uma aparência mais jovem, mais harmônica, mais leve, entendeu? Você tem que bater o olho e você já tem que ver isso e dizer assim, nossa, mas eu transformei essa mulher na mesma mulher melhorada, com o conteúdo que eu agreguei ao que ela já tinha. É basicamente isso, tá? E eu vou ensinar para vocês aqui uma técnica de desenhar as sobrancelhas que, olha, é a técnica mais segura, mais eficiente e mais certeira que vocês vão ver na vida de vocês. Se vocês verem isso aqui, reverem e treinarem e aplicarem nas suas clientes, eu dou a minha garantia a vocês, não tem como dar errado. Tá? É uma técnica masterizada, quer dizer, resumida, que vocês vão poder aplicar em qualquer rosto. Em qualquer rosto ela cai bem, isso eu posso garantir. As medidas exatas elas não caem bem em qualquer rosto. Aliás, as medidas exatas elas não caem bem em rosto nenhum. Mas a técnica masterizada que eu vou mostrar para vocês aqui logo a seguir, eu garanto, sem medo de errar. Tenho mais de 5.000 procedimentos executados desde que eu comecei e todos eles foram feitos com a técnica masterizada e não teve um que não trouxe valor para o rosto das minhas clientes. Todas trouxeram o valor devido para cada uma de acordo com a sua condição, né? Porque às vezes, por exemplo, tem um cliente que já é bem idosinha. Você não vai pegar uma cliente de 65, 60, 70 anos de idade e deixar ela com cara de 30. Também paciência, né? Você vai desenhar uma sobrancelha que geralmente elas quase não têm. Você vai desenhar uma sobrancelha que melhore a estrutura facial e que sinalize que tem sobrancelhas, desde que não sejam caricatas, não seja fina demais, não seja grossa demais, não seja escura demais, né? Mas numa primeira aplicação,
Se elas forem claras demais, é melhor do que serem escuras. Porque menos é mais no caso da micropigmentação. Quando você coloca menos, todo cliente sabe que vai ter a possibilidade de uma segunda aplicação, você já deixa ela preparada. A possibilidade da segunda aplicação é muito alta, 50%, 60%, até com os melhores profissionais. Então, quando ela volta para a segunda aplicação, que você analisa aquele perfil, aquele processo que você já fez, você vai saber se ficou claro demais, é porque você colocou de menos. Aí você coloca um pouquinho mais, porque você jamais vai poder arriscar colocar demais para ter que tirar no segundo momento. Porque a remoção, a reengenharia, a reestruturação de uma micropigmentação já feita é uma dor de cabeça que eu também não desejo para ninguém. Então é o seguinte, ó, vamos para a técnica masterizada, vamos conhecer como é que funciona a minha técnica resumida, para que vocês descubram quais são os pontos principais em qualquer sobrancelha, e seja para fazer um design de sobrancelha, seja para fazer uma micropigmentação, você vai fazer uma simulação espetacular com esse conteúdo e você vai descobrir a maneira mais eficiente de deixar as suas clientes mais jovens, mais harmônicas, mais lindas e mais apaixonadas por elas e por vocês do que elas nunca viram na vida. Vamos lá? Vou pegar o quadro aqui e a gente vai fazer dar certo agora. Pronto, peguei o quadro já, agora eu vou mostrar para vocês quais são os 3 pontos principais de toda sobrancelha. Toda sobrancelha tem que ter esse ponto principal, seja mais intenso, seja mais suave, mas em toda sobrancelha você vai encontrar. É o ponto central, PC, né? O ponto alto, que é esse lugarzinho do arco que nem todo mundo tem, né? Nem todo mundo tem um ponto alto bem marcado ou bem marcante, mas todo mundo tem. Você tem que descobrir onde é que está esse ponto alto. E o ponto final, que é a ponta da cauda. Você tem que fazer o possível para você preservar, principalmente, os pelinhos da região central de toda e qualquer sobrancelha e os pelinhos da região final da cauda. A não ser que essa cauda seja muito grande e muito caída, você pode tirar alguns pelos para você substituir por micropigmentação. Mas faça o possível para você aproveitar o máximo da extensão, tanto no final da cauda, quanto no início das sobrancelhas, certo? E você, sendo uma profissional extremamente atenciosa, o que você vai fazer? Você vai saber que, antes de tudo, começar fazendo um corte nos pelinhos excedentes aqui no ponto alto da parte central, ó, na parte superior da parte central. Você vai dar uma paradinha aqui com a tesoura, para você dar uma baixadinha, porque geralmente essa região aqui é uma região que não precisa ser tão alta. Se a sobrancelha já é caidinha aqui e aqui está muito alto, ela acentua essa queda. Como você vai fazer um complemento com micropigmentação, então você pode cortar um pouquinho aqui, uns 2 centímetros dessa parte central, faz um corte, tira o excesso com sua pinça e aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vem aqui pela região, pela parte inferior das sobrancelhas, ou seja, por baixo, no ponto central, e você vai colocar mais alguns tracinhos nessa sobrancelha. Tá? Para você baixar um pouco mais aqui no ponto central. Pode ter até mais um tracinho aqui. O ideal é que ela não seja quadrada. Quadrada aqui nessa parte central, ela também fica muito caricata. Ok? Quando você acrescentar um pouquinho aqui na parte central, pela parte inferior das sobrancelhas, você vai tentar fazer uma linha reta do ponto central até o ponto alto. Ou seja, essa linha aqui, ela tem que ser o mais reta possível, porque é isso que vai trazer uma aparência de mais sofisticada para essas sobrancelhas, tá? Agora, depois de já ter descoberto onde é o ponto alto dessas sobrancelhas, aí você vai vir aqui e agora você vai acrescentar um pouquinho mais de pelo ali no ponto alto, dando uma levantada nessas sobrancelhas, também criando uma linha o mais reta possível, né,
entre a parte central e o ponto alto, para que você tanto tenha coerência entre esses pontos, né? E para que você forme um arco que traga mais valor para a estrutura dessas sobrancelhas, tá? Então o ideal é que você aplique um conteúdo aqui, que você faça um complemento. E como é que tanto é que você deve fazer para você fazer essa somatória? Olha, é 1 milímetro aqui e 1 milímetro aqui. Por que eu não posso colocar 2 milímetros aqui ou 2 milímetros aqui e já fazer uma elevação de modo que eu consiga arquear essa sobrancelha? Porque assim, ó, a micropigmentação ela foi criada para ser um complemento do que a pessoa já tem. Ela não foi criada para substituir. Quando você criar um conteúdo aqui ou aqui que seja mais do que 1 milímetro fora dos pelos que ela já tem, vai ficar dizendo assim, tem alguma coisa ali que não é dali. Porque por mais que seu fio seja super fino, por mais que você acerte na cor exata do fio da sua cliente, nunca vai ser 100% igual. Nunca vai ser 100% igual. Sempre vai ficar um grau de claridade, um grau de espessura, uma estrutura que vai ficar perceptível em algum grau, que não é o traço, o fio, o pelo daquela cliente. Então, quanto mais próximo você coloca do que ela tem, melhor vai ser a aparência daquela sobrancelha. E aí, gente, é o seguinte, ó, por que eu estou fazendo e apagando um pouquinho? Porque a mesma coisa vai acontecer na sua simulação. Como é uma caneta lavável e é a simulação que vai trazer segurança para o processo, o que vai acontecer? Você vai, desenha todinho, você já sabe onde tem que mexer, você sabe que tem que cortar um pouquinho na parte superior do ponto central e você sabe que vai ter que colocar um pouco pela parte inferior do ponto central e um pouco pela parte superior do ponto alto, ok? Vamos criar uma linha reta daqui para aqui, do ponto central até o ponto alto pela parte inferior e depois uma outra linha reta do ponto central ao ponto alto pela parte superior. Criou tudo, você não pode de jeito nenhum tentar fazer a correção desse desenho com a sua cliente deitada. Você pode desenhar tudo para ter conforto para você, para ter conforto para a cliente, para ter apoio principalmente para você. Mas na hora de fazer a correção, você vai sentar a sua cliente e você vai se posicionar frente a frente com ela, seja sentada também, seja agachada. Você vai ficar na mesma altura do rosto dela e você vai avaliar onde é que você vai colocar mais ou tirar um pouco mais, de modo que você crie uma linha sofisticada e o mais reta possível e que você crie um arco nessas sobrancelhas que valorize aquele rosto. Quando você bater o olho no rosto da sua cliente, você tem que ver que harmonizou o conjunto da obra com o seu desenho. Essa harmonia não pode ficar para um segundo plano. Essa harmonia tem que ser imediatamente. Bater o olho, tanto você quanto a sua cliente vai ver, tá? E assim, ó, gente, vamos ter cuidado com esses traços, né, com esses fios, porque se você fizer um traço assim, é só um traço, não é um fio, tá? O fio, ele tem que ter um leve arqueamento, começar com uma ponta mais fina, engrossar no meio e terminar com uma ponta mais fina. Aí vai parecer um fio, tá? Aqui, traço. E aqui, fio. Prestem atenção. Agora, Alice, como é que eu vou conseguir? Eu não consigo fazer um fiozinho arqueado. Treina, porra. Pega um grafite, vai pro caderno, vai pra ponta do lápis, faz um treinamento todo dia, desenha 2 sobrancelhas todo dia, tira meia hora do teu dia, 40 minutos, para desenhar 2 sobrancelhas. Dentro de um mês, na hora de fazer a simulação da sua cliente, eu garanto a você como você vai sentir. Você vai perceber uma facilidade tão grande na hora de fazer essa aplicação, de fazer essa simulação, que você vai querer treinar todo santo dia. Você não vai querer fazer só 2 sobrancelhas, não. Você vai querer fazer 10,
para o resto da sua vida, porque literalmente melhora a sua percepção e facilita o conjunto da obra na hora de você oferecer seu conteúdo para sua cliente. Aí eu pergunto a vocês aqui, arqueou ou não essas sobrancelhas? Eu consegui fazer um arco sem criar um conteúdo fora das sobrancelhas dela com exagero, nem no ponto central e nem no ponto alto, porque eu saí 1 milímetro aqui e saí 1 milímetro aqui e consegui um equilíbrio entre as duas regiões. Criei uma linha bem reta, essa linha reta você vai vir no segundo momento com seu cotonete ou com seu palitinho envolto em algodão e álcool gel ou hidratante, e você vai vir aqui, ó, com ela sentada, né, que você vai ficar mais fácil a percepção de onde precisa ser reorganizado, e você vai lá e vai apagar só nos pontos onde realmente vai precisar de mais um ajuste, mais um acabamento, tá? Faz o acabamento das duas, senta novamente, vai de frente para a cliente, procura qualquer defeito, se ficaram muito juntas, se ficou uma mais alta do que a outra, se os pontos altos estão aproximados. Quando você fizer essa observação, se ainda restar dúvida em você, ou se quando a sua cliente fosse olhar, ela achar que sobrou ou faltou alguma coisa, aí é a hora de você pegar o seu paquímetro e você vir aqui, ó, você medir a espessura na parte central de uma e de outra. Você medir o corpo da sobrancelha do ponto central ao ponto alto. Meça o corpo, meça os dois corpos e depois você vem e vai medir a cauda do ponto alto até o ponto final da cauda. Quando você fizer todas essas medidas dos dois lados, se você vê que ficaram perfeitas, não mexe mais e explica para sua cliente o seguinte. Às vezes a gente tem a sensação de estar um pouco maior ou menor de um lado ou do outro. Primeiro porque o rosto não é que nem uma folha, né? É impossível, ele não é reto, é impossível você perceber que ficaram perfeitas. Até porque essa curvatura aqui e a assimetria facial pode dar a sensação de ter alguma coisa sobrando numa ou noutra. Outra coisa é que a sua cliente, quando vai se olhar no espelho, ela se olha assim, né? Ela olha um lado, depois ela olha o outro, ela levanta assim. E nada desses movimentos ou dessa observação vai garantir que elas vão ser simétricas por motivo algum, entendeu? Então, se você fez as medidas e para você, como profissional, não resta dúvida, explique para a sua cliente por A mais B por que não resta dúvida. Gente, se vocês seguirem essas dicas, se vocês mexerem nesses pontos principais, se vocês tiverem a noção que os pontos mais importantes de toda e qualquer sobrancelha, mesmo as mais bonitas, você consegue deixar ainda mais bonita. Os pontos principais são ponto central, ponto alto e final da cauda. E você souber que se você colocar um pouquinho por baixo no ponto central e um pouquinho por cima no ponto alto, você consegue um arqueamento no grau que você quiser, são os únicos lugares que você precisa mexer e você vai criar uma linha reta entre esses três pontos, ponto central, ponto alto e final da cauda, e você vai ver que todo o rosto, toda a sobrancelha vai se harmonizar, vai ficar linda e vai ficar maravilhosa. Quanto à cor, é o seguinte, o meu conselho a princípio é sempre coloque menos, porque na micropigmentação também, e principalmente menos é mais. Então coloca, se você acha que um castanho escuro vai cair bem naquela sobrancelha daquela cliente, coloca um castanho médio de primeira, que é melhor ela voltar clara para você colocar um pouco mais do que ela voltar escura e a cliente querer que você tire, porque vai dar dor de cabeça. Nem sempre a gente está preparado para essa remoção e nem sempre a sua cliente também vai estar preparada para essa remoção, tá? Cuidado nas estruturas do desenho e cuidado na colocação da cor. A parte mais importante de tudo isso na hora de pigmentar é que você tenha precisão na técnica de aplicação. Que você jamais aprofunde demais a agulha na pele da sua cliente. Nós descobrimos há não muito tempo atrás que a imensa maioria de todos os transtornos provocados na micropigmentação, de cor inadequada, de pigmento que migra, de estrutura que não fica bem arquitetada no rosto das clientes, é a profundidade que você vai na pele. Outra coisa é o seguinte,
A micropigmentação, ela é um produto que ela tem que durar 1 ano em média. Tá? Então se você coloca na camada ideal, ela só vai durar aquele ano ali. Aí a cliente volta, você fatura, você se dá bem, a coisa melhora para todo mundo, né? Porque o cliente está indo e está voltando, está reinvestindo nela, porque gostou, porque você sabe fazer um procedimento de qualidade, procedimento que traz valor para a vida dela, né? Ela volta todo ano, faz um novo investimento e você fatura o tempo todo. Você faz uma micropigmentação que dura 3, 4, 5 anos, a cliente não volta, você vai viver de quê? Daqui a pouco você está morrendo de fome. Entendeu? Vai querer migrar para outra profissão porque não está feliz com a micropigmentação, mas destaque é você que está obrigando a sua cliente a passar 5 anos com uma sobrancelha azulada no rosto porque você fez uma aplicação numa profundidade inadequada da pele. No mais, gente, forte abraço. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. Vejam, revejam esse vídeo, revejam essa técnica. Ela é altamente funcional, garanto a vocês que vai fazer a diferença, essas dicas aqui, na vida de vocês, se vocês prestarem atenção no que eu falei, se vocês treinarem a respeito do que eu falei, se vocês aplicarem tudo que eu falei aqui nas suas clientes, vocês vão ver que seus desenhos vão ficar mais bonitos, mais naturais e vão passar desapercebidos pelas pessoas que vão estar enxergando as suas clientes. Porque essa é uma das funções da micropigmentação. Ela não é para se sobressair o rosto, ela é para compor o rosto. Espero ter ajudado vocês. Tenham uma vida maravilhosa, espetacular. Eu desejo a todos que sejam muito felizes e que vocês tenham sabedoria para, na hora de aplicar seus processos nas suas clientes, vocês fazerem verdadeiras obras de arte, porque nós somos artistas que temos uma responsabilidade imensa. A gente retoca o que Deus criou. Já pensou o tamanho da nossa responsabilidade? Tenham responsabilidade com seus clientes. Entreguem só o que vocês são capazes de entregar de melhor e vocês vão ver se a vida de vocês, na hora certa, não vai melhorar de acordo com o esforço de vocês. Beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Se restou alguma dúvida a respeito desse vídeo, dessas dicas que eu dei aqui, deixa aqui nos comentários para que eu possa melhorar nos próximos vídeos. Ativa o sininho para que você possa ser notificado cada vez que a gente lançar um vídeo novo aí no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha que vai fortalecer o nosso canal aqui e vai nos ajudar cada dia a melhorar um pouco mais e trazer coisas novas para estar ajudando todos vocês aqui. Forte abraço e até a próxima.